mal da Quimonda, neste caso Quimonda Portugal, é que nós dependíamos das outras. Nós não éramos autossuficientes. O end of line, como tecnicamente lhe chamam, faz-se na fábrica de Vila do Conde. Antes deste fim de linha, nos tempos áureos, aqui chegavam semanalmente toneladas de matéria-prima. Daqui partiam, por semana, toneladas de obra acabada. Vinham de Dresden, na Alemanha, e para lá voltavam. 16 milhões de unidades por semana. A nossa matéria-prima era proveniente da Alemanha. Nós montamos a matéria-prima e devolvemos a Alemanha para a Alemanha fazer a venda do produto final. Portugal é parte de uma linha de produção espalhada pelo mundo. Um conhecimento limitado a uma fase do fabrico. À unidade de Vila do Conde só chegou o know-how da fase final do processo. Só fabricavam um produto, só tinham um cliente, o mesmo que fornecia o material. Essa é que é a questão. A Quimonda, como diz, era uma que produzia para um único cliente, que era a Quimonda de Dresden. No momento em que a Quimonda Internacional entra em crise, Dresden entra em crise, é evidente que ficou sem o único cliente que tinha. O mais importante disto tudo é percebermos qual era o valor acrescentado que era gerado na Quimonda. Porque isto também é, de certa maneira, é alguma falácia. E porquê? Porque a Quimonda era também um grande importador. Não de matéria-prima, mas de produtos que já vinham de outras fábricas, chegavam cá, acrescentava-se valor e depois eram reexportados. Ora, a diferença entre o valor das importações e das exportações não era nada dramático, ou seja, para nós não era um caso de vida ou de morte, como acontece, por exemplo, no caso da Auto Europa. Se nós formos olhar para o valor acrescentado de uma empresa e de outra, no caso da Quimonda é substancialmente inferior. Portanto, por aqui não me parece que haja um grande problema. Onde é que há um grande problema? Este tipo de indústrias são muito importantes para a imagem de um país, porque põem o país no mapa, digamos assim. Rodrigo Martins ajudou a colocar o país no mapa destas tecnologias. Aqui o que nós temos é uma bolacha. Esta bolacha nós preparamos, é como se nós preparássemos esta bolacha, enviávamos a bolacha para a Quimonda. Eles faziam o back-end, que era, no fim de contas, a individualização dos circuitos, faziam, no fim de contas, a frição, o controle de qualidade desses circuitos, o encapsulamento e a assemblagem desses circuitos, né, nos chips, na memória, portanto, com o aspecto vendível. No fim de contas, a Quimonda estaria numa cadeia de processo. A cabeça era Dresden, a outra parte do corpo era Vila do Conde, portanto estava na parte final da cadeia de produto. Em 2003, foi a este professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa que o Estado pediu um parecer. Uma opinião escrita e fundamentada, favorável à ajuda do Estado à Infineon, a mãe da Quimonda. Se eu tivesse que dar um parecer, eu diria que a indústria para se montar em Portugal deve ser de A a Z e não se deve apostar, as empresas devem ser multidisciplinares e devem saber diversificar a sua oferta. E, portanto, as multinacionais padecem desta maldade, que é, fazem uma cadeia que só vale pelo todo e não pela parte. E, portanto, se por um lado é benéfico a curto, médio prazo para os países, para o desenvolvimento e riqueza que trazem, a longo prazo isso não é benéfico para os países porque quando elas se deslocalizam deixam um vazio. Este tipo de empresa consome capital à velocidade da luz, muito mais do que qualquer outro setor da economia. E o que isto significa é que quando estas crises sobrevêm, ou seja, quando há uma baixa do ciclo e quando as empresas começam a perder dinheiro, é preciso ter alguém com os bolsos fundos para tapar o buraco, digamos assim, da tesouraria que as empresas registram. O problema português não é um problema estrutural, nem conjuntural. O problema português, o único problema que tem português é ter um cliente que ficou insolvente. Esse é o único problema. O problema da casa-mãe é, consequentemente, um problema nosso. Aquilo que eu não percebo é como isto aconteceu tão depressa e com a total passividade do Estado português, do Estado alemão e da União Europeia. A insolvência da empresa em Munique contagiou todo o grupo.
A Quimonda Portugal depende totalmente da Quimonda AG. Ou se vende o pacote Quimonda, que acho muito difícil. Não estou a ver alguém comprar uma tecnologia que alguém a faz por um quarto do preço. Não estou a ver.